Boa noite a todos. Meu nome é Romeu Amaral e nós hoje vamos fazer uma live sobre agronegócio, cenário atual e perspectivas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do José Carlos Vaz e do Guilherme Belotti de Mello e José Davi e a todos que nos estão assistindo. Eu farei uma breve apresentação dos nossos convidados e na sequência passaria a palavra ao José Carlos Vaz, que vai fazer uma breve apresentação, introdução do tema, e aí a gente segue para os debates e as conversas sobre o tema. Ao público que nos assiste, que tiver interesse em fazer perguntas aos nossos convidados, eu peço a gentileza que encaminhe as perguntas pelo chat, e aí, à medida que as exposições vão passando, eu vou escolhendo as perguntas e vou fazendo as perguntas aos convidados, tá bom? Bom, José Carlos Vaz é advogado, ex-secretário do Ministério da Agricultura e diretor de agronegócio do Brasil, tem muita experiência no agronegócio brasileiro e vai poder dar trazer um pouco da sua experiência e dar uma visão sobre o tema. Guilherme Belotti de Mello, gerente de consultoria agro no Itaú BBA e tem experiência também, bastante experiência no agronegócio e vive o agronegócio no dia a dia aí nas operações financeiras. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra então ao José Carlos Vaz. Em primeiro lugar, obrigado e te passo a palavra, fica à vontade. É uma honra para a gente aqui tê-lo conosco. A honra é minha que está com vocês todos. Aí que aqui ao escritório Amaral Lewandowski, eu agradeço o convite, né? Eu agradeço aos colegas, o Romeu e o Zé Davi, e ao Guilherme a oportunidade de aprender. Aos audientes também, as suas perguntas vão me ajudar a aprender bastante, porque a gente, no momento em que a gente desiste de aprender na vida, a gente envelheceu, né? Chegamos à decadência. E o agronegócio ele é muito dinâmico, né? Cada dia ele está se reinventando, se redimensionando. E quando eu fui convidado, a ideia era fazer um bate-papo sobre o agronegócio em geral, com visão jurídica e setorial, né? E o Dr. Guilherme está pessoa de ampla experiência e está muito bem situado para poder falar sobre o setor. O que eu me propus a fazer nesses 5 minutinhos iniciais aqui é fazer algumas considerações sobre algumas percepções que eu estou tendo, que elas podem estar enviesadas ou podem estar num bom caminho, pois o Dr. Guilherme nos ajuda. Elas têm muito mais a ver com a minha vivência de 35 anos na área de crédito produtor rural, tanto no Banco do Brasil como no Estado da Agricultura e outras entidades, do que com o acompanhamento que está aí. Mas eu queria fazer alguns destaques para pontuar, então, o nosso debate, né? A gente sabe que o agronegócio brasileiro é eficiente, é inovador, competitivo, mais que praticamente qualquer outro setor aqui no país. E aí todo mundo fala, não, mas é um setor que tem dependência de clima, que tem vulnerabilidade a pragas e doenças, depende de logística, essas questões têm que ser resolvidas, né? E fala-se da questão de segurança policial no campo, que é realmente uma questão essencial. E agora a questão da conectividade, porque a internet das coisas, as bases de dados, a inteligência artificial está chegando nas nossas empresas mais dinâmicas, que são as nossas fazendas do agronegócio, né? E aí tudo isso é muito importante, mas o que eu gosto sempre de pontuar é que mais do que essas questões, essa dependência biológica e essa questão de modernização, o que caracteriza o agronegócio, a atividade produtiva rural, né, é que ela tem muita volatilidade e incerteza, né? E é lógico que nós temos que investir em tecnologia, em bases de dados, em eficiência gerencial, né, para reduzir custos e aumentar rendimento, né? Mas se você pegar os Estados Unidos, pegar a Europa, todos têm políticas agrícolas consistentes. Eu não estou falando de uma política agrícola intervencionista ou que mude as relações contratuais. Eu falo de uma política agrícola que atue nas questões específicas da atividade produtiva rural, que é essa dependência biológica e essa dependência dessas questões da natureza. Também há algo para destacar que não se pode falar em que nós temos... Há quem diga que nós só temos um agronegócio, há quem diga que nós temos 2 agronegócios, que é a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Eu digo para vocês que nós temos várias agroatividades, né? E que tem algumas peculiaridades. Se a gente for olhar o valor bruto de produção agropecuária no Brasil,
é de cerca de 750 bilhões de reais, segundo a CNA, dos quais 50 bilhões é a cana. A cana não tem nada a ver com a política agrícola que nós temos aí. Ela depende de petróleo, do preço do petróleo, do mercado do petróleo, do milho dos Estados Unidos, dos preços do açúcar. É um agronegócio fora da política agrícola tradicional, né? Mas que tem uma questão séria a ser resolvida, que são as relações contratuais entre o produtor de cana e o usineiro. Porque quando o preço do etanol ou do açúcar vacila, né, o que sofre é o fornecedor de cana, né? E, fundamentalmente, uma questão de coerência nas políticas de fixação de preço de combustível, que a gente esquece que o tanque de combustível é um dos grandes destinos da nossa produção pecuária. Bom, aí se nós formos olhar outros 10% do valor bruto da produção, uns 80 bilhões de reais, eles dependem fortemente da atividade econômica interna. Estou falando de leite, ovos, feijão, também pode incluir o arroz, que são quase 12 bilhões, né? E desse, só o arroz que tem forte proteção da política agrícola, aquela proteção tradicional, que é preço mínimo e um pouco de crédito rural. As demais culturas que eu citei, mais a mandioca, quem é pronafiano até pode contar com o Pronaf. Mas hortifruti granjeiro não tem nada disso. Pode ver agora que na pandemia quem sofreu foram os produtores de hortifruti grangeiros e flores. Por quê? Porque eles estão alheios à política agrícola, estão fora da política agrícola. Bom, nós temos uma outra parte da nossa agricultura e pecuária que sofre muito com o Mercosul. O próprio arroz, uva, trigo, maçã, os derivados de leite, né? Aqui são mais uns 10%, ou por volta de 10%, porque o arroz, por exemplo, tem dependência da economia interna e do Mercosul, né? Tirando arroz, política agrícola praticamente inexistente. O trigo tem um pouquinho de seguro agrícola, um pouquinho de crédito, mas muito pouco. Bom, aí vamos ver aí o valor bruto da produção de milho, soja, frango e suínos. E aí vamos colocar o algodão, porque normalmente quem planta algodão planta milho e soja. Aí nós teremos 370 bilhões de reais. 50% do valor bruto da produção pecuária, né? Se a gente somar esses produtos, laranja, fumo e café, nós vamos ter que mais 56%, talvez 60% da nossa produção pecuária, a renda do produtor, tem uma forte influência do câmbio. Talvez mais importante do que crédito rural, do que preço mínimo, do que seguro agrícola, seja muito mais uma flutuação do câmbio afim com o ciclo financeiro e operacional do produtor rural, do que efetivamente você dar algum subsídio, alguma coisa. Isso porque eu não considerei os 18% do valor bruto da produção que vem da carne bovina, que também tem muita influência do dólar e por questão de competitividade no mercado internacional. Mas, de tudo isso que eu falei, acho que o ponto mais relevante que a gente tem que considerar na formação da renda do produtor agropecuário agora é China. Mais de 50% da renda do produtor brasileiro está ancorada nas atividades econômicas da China. E a China está com boas perspectivas, porque ela saiu de um país copiador de direitos autorais intelectuais, usando mão de obra barata, ela se tornou um produtor de tecnologia. Então, ela assumiu um outro patamar de competitividade no mundo. Então, por mais que haja uma batalha muito grande comercial com os Estados Unidos, que vai entrar em geopolítica, o fato é que ela vai continuar tendo mercado. E, gente, soja. A soja do Brasil vai para a China. A soja dos Estados Unidos vai para a Europa. Pode ter umas diferenças de logística, isso aqui, mas é isso. Não tem como a soja americana ser mais competitiva para a China do que a soja brasileira e vice-versa. Quando o Bill Clinton foi candidato à presidência dos Estados Unidos nos anos 1990, a maior parte de vocês não tinha nem nascido ainda, ele criou 3 motes e ganhou a campanha em cima do Bush pai, dizendo o seguinte: é economia, estúpido, né? Mudança e não mais o mesmo. E não esqueça o seguro de saúde, né? Eu acho que quando a gente fala em agronegócio aqui no Brasil, tem que dizer, é o câmbio, é a China. É lógico que você tem que discutir se a China é parceiro ou se é colonizador. Isso é uma outra história. Porque, afinal de contas, ela está comprando toda a logística internacional, ela está comprando os fornecedores de insumos e ela está com as grandes traders dentro do seu patrimônio, né? Bom, mas se a gente considerar a carne bovina, que virou cardápio dos chineses depois da ocorrência da gripe aviária, a gente tem quase 70% da renda do produtor influenciada pelas compras da China. E, embora eu diga para vocês, carne bovina é uma questão de mais 1 ano ou 2, e a China vai recuperar a sua produção suína, né?
A carne bovina é uma questão conjuntural. Vejam bem, a China vai reduzir a compra de carne, principalmente de bovinos, também de suínos e de aves, a partir de alguns meses. E ela agora está comprando muito milho e soja porque ela está recompondo os estoques, mas todo o seu planejamento é de recuperação de estoques e produção nos níveis que ela tinha antes da gripe aviária. Mas, de qualquer forma, nesse ano, o complexo soja-milho-carne está vivendo um dos momentos de euforia talvez maiores dos últimos 20 anos, por conta da China. Isso vai passar, já está passando, mas a China vai continuar puxando, né? E aí, nesse contexto, o que a gente pode colocar agora para 2020, 2021, 2022? O doutor Guilherme vai me corrigir, porque eu estou entrando nas águas dele. Mas eu acho que nós vamos ter dificuldades fiscais e econômicas no país, fortes. Nós vamos ter baixa atividade econômica, nós vamos ter volatilidade cambial, nós vamos ter aumento do risco Brasil, acho que vai ter aumento da carga tributária, sem que haja muita simplificação e reconfiguração dos tributos. A China vai reduzir o apetite de compra de carnes e mais, ela tem por hábito rediscutir contratos e preços quando os preços no spot, no mercado à vista, caem em relação àquela que ela pagou antecipadamente. Ou ela inventa, não digo que inventa, vamos surge algum incidente na embalagem, alguma questão de doença, alguma questão de toxina. O fato é que ela força a rediscussão dos preços. Então, isso vai acontecer, né? Bom, a exemplo do que aconteceu no começo dos anos 2000, os preços dos insumos vão subir. Com essa renda que os produtores de soja e milho estão tendo, é natural que os preços dos insumos subam. Não só por conta do dólar, por conta dos preços. Isso vai pressionar aqueles produtores que têm uma renda menor, de outras cadeias produtivas. Isso aconteceu no começo dos anos 2000 com produtores de café no Cerrado. Eles precisavam colocar fertilizantes e corretivos e tiveram um aumento de preço no custo muito maior do que tiveram nos seus preços, porque a soja tinha subido muito de preço naquela época, né? Eu acredito que os preços que vão ser pagos a partir de 2021 serão menores que os preços pagos em 2020. A produtor de soja e milho vai continuar com boas margens por vários anos. E aí, nesse contexto, como é que ficam os produtores? Os de soja e milho estão capitalizados. Os das demais culturas, nem sempre, nem tanto. Embora arroz tenha dado uma recuperada boa agora, mas eles estão carregando endividamento. O fato é o seguinte, seja em momentos de euforia ou de crise, preços bons ou preços ruins, nunca se pode abrir mão de ser um bom empresário, um bom gestor, né? E aqui a recado que se passa para o produtor é: todos precisam manter liquidez nos próximos anos, próximos meses, evitar dívidas em dólar, por causa da volatilidade, e evitar atuação especulativa nos mercados futuros por conta das chamadas de margem. Eu já li notícias essa semana que está havendo troca de insumos já para outra safra, para 2021 e 2022. Ótimo, é muito bom fazer isso, quem conseguir fazer, tá? E é bom tomar o máximo de criador rural de custeio, porque nós temos um cenário de laninha, momento climático, um cenário de uma economia conturbada e um cenário de mercado ainda bom, agrícola, agropecuário ainda bom, mas menos rentável do que neste ano. Onde é que ficam as minhas preocupações? Minhas preocupações não estão tanto com os produtores. Aqueles que seguirem nessa linha que eu estou colocando, eles atravessam bem e até vão ganhar dinheiro, tá? A minha preocupação está com fornecedores de insumos e traders de porte médio para pequeno e com tomadores de risco de crédito e financiadores por outros instrumentos que não crédito rural, de produtor rural, especialmente com as cooperativas, tá? Alguns deles carregam dívidas de produtores mal equacionadas, têm fragilidade financeira. Eles ficam numa posição na cadeia do agronegócio em que eles têm que conviver com a volatilidade do dólar e dos próprios preços agrícolas. Pode haver possíveis repactuações por conta da China. Então, eu sugiro também que se busque liquidez e se vá com calma no aumento de exposição de risco que criado aos produtores rurais. Porque, aí falando agora dos tomadores de riscos, essas fintechs, agrotechs que têm surgido aí, que eu acho ótimo, é o futuro, mas o fato é que elas têm menos colchão de solvência, de liquidez, do que bancos tradicionais. Então, eu vou citar aqui uma experiência vivida em 2001, 2002. A soja deu um aumento extraordinário de preço, os produtores do Mato Grosso tiveram um aumento substancial de renda,
e aí eles foram injetando seus recursos, mas foram ganhando mais créditos. Os bancos foram exigindo menos garantias, foram dando mais limite de crédito. É o seguinte, olha, os produtores entraram em outro patamar de renda. O que eu digo para vocês é o seguinte, é que efetivamente os produtores entram, quanto mais tecnologia, mais eficiente, eles entram em outro patamar de renda. Mas a renda do produtor rural, ela não é linear, ela é ondulada. Lógico que quanto menor custo tiver, sempre a mínima renda será uma boa renda, né? Mas ela tem variações. E os tomadores de risco que conhecem pouco o setor, eles costumam aumentar a sua exposição no momento em que a renda chega ao seu pico e começa a cair. E aí, como eles não têm colchão de liquidez, ou eles se assustam, eles saem da posição, executam as dívidas, justamente no momento que os produtores começam a retomar a renda, né? Então, eu digo para você o seguinte, quem conhece o risco produtor rural, quem tem base de dados, sabe o seguinte, que não pode ser oportunista. Você tem que navegar com o produtor e tem que procurar adequar seu ativo com o passivo. Então, a minha preocupação agora para os próximos 18 meses está, então, no contexto de eventuais descasamentos de ativo e passivo no âmbito dos tomadores de risco do produtor rural. E vai impactar aqueles que têm o menor capital. E que podem não ter capital e podem cobrar dos produtores em momento indevido. Cobrar do produtor, não. Veja bem, o produtor rural tendo renda, ele paga seus compromissos. Se não tiver renda, não é que ele não quer pagar, ele não consegue. Então, a gente só deve exigir o cumprimento de obrigações por parte dos produtores rurais quando ele tem renda. E a renda deles virá. Porque se a gente estudou bem o resto do produtor, a gente sabe que ao longo dos anos ele vai ter renda positiva e ele vai resgatar os seus compromissos, né? Nesse contexto, como é que ficam as relações negociais e contratuais? Nós vamos ter aí o rearranjar das jurisprudências das minutas contratuais por conta da lei do agro, das mudanças que vai ter com a recuperação judicial do produtor rural e de outras mudanças que o governo está lá adiante que vai fazer, especialmente na lei do crédito rural. Contrato e lei bom é contrato e lei velha. Quando elas ficaram novas, não é que elas fiquem ruins, mas até você fazer todas as abóboras se acomodarem, ou seja, para uma primeira instância, segunda instância, consolidar a jurisprudência, testar, leva um pouquinho, dá um pouquinho de estresse, né? Lógico que os produtores vão usar cada vez mais os instrumentos privados de crédito e com essa salário de atuação é capaz de alguns querem fazer dívida em dólar, que eu tenho pavor. Eu já passei na minha vida por 2 grandes momentos de crise de dívida do produtor rural por conta da praticar contratos em dólar. Vamos continuar tendo mais exigências de garantias internas por conta de conservadorismo metodológico do Banco Central nas relações, nas operações bancárias e por conta da aceitação da alienação fiduciária de imóvel na CPR. E isso aí, muito tomador de risco produtor rural vai querer migrar de penhor de produto ou de alienação fiduciária de produto de grãos para alienação fiduciária de bem imóvel, né? Haverá uma maior participação dos créditos privados do que crédito rural, o que reduz a proteção e liquidez. No passado, em que o crédito rural às vezes era 40%, 50%, 70% das dívidas de um produtor, quando ele tinha um soluço na renda, o banco prorrogava o crédito rural e a renda que ele tinha, ele pagava os seus compromissos em outras fontes e comprava os insumos da próxima safra. Agora a gente vai ter menos proteção dessa indireta via crédito rural. Mas, dependendo do clima do ambiente de crédito, né, bons resultados virão, não necessariamente tão bons como os de 2020. O que é fundamental é a atuação técnica profissional da parte de todos eles da cadeia, produtor, antes e depois, dentro e fora da porteira, antes e depois da porteira. Eventos de turbulência pode acontecer, se eles vão ser episódios ou se eles vão ser sistêmicos, vai depender muito da gestão por parte dos operadores, da gestão por parte do próprio governo. Do governo a gente não pode esperar muito, o país está quebrado, né? A gente pode esperar uma política agrícola razoável que a gente tem, que ela é ordinária no sentido que ela é comum e nova, previsível, nós vamos ter mais do mesmo, ela é imediatista, mas se for tempestiva, ela pode ajudar, vai ajudando algumas cadeias aqui e ali. O que eu acho fundamental é que a gente, esquecendo os momentos de euforia, os momentos de depressão, a gente tem uma agenda de mudanças estruturais. E algumas coisas precisam estar nessa agenda. Primeiro, um seguro para a volatilidade de renda do produtor rural. Não é via preço mínimo, é via crédito rural, para todos os negócios que ele fizer. Porque o que adianta você proteger o crédito rural se ele não vai conseguir pagar a trading, se ele não vai conseguir pagar o fornecedor de insumo, a cooperativa? Cada vez mais está nítido a necessidade do produtor rural se organizar como empresário, ter contas e dados
visíveis, né? Também é essencial para você fazer crescer o mercado de crédito privado, criar um mecanismo de liquidez para os tomadores de risco de crédito. Ainda mais como nós estamos saindo no modelo de financiador de banco para financiamento via financeiras ou via operadores de mercado que tem menos capital. Tá? Acho que o governo tinha que ser mais incisivo com relação à conquista do mercado da Índia, para a gente equilibrar com a China. Tínhamos que resolver a questão da política de biodiesel, de biocombustíveis no Brasil. Também a gente aceita ser taxado de que desmatamos as nossas florestas, mas também não contrapomos que vários países concorrem com a gente com leis trabalhistas, previdenciais e mesmo ambientais muito mais flexíveis e inadequadas do que as nossas. E a necessidade de consolidar o CAR. Consolidando o CAR, as coisas vão para frente. Em resumo, desculpe o tempo, a gente sempre vai ter um contexto de estabilidade e volatilidade, a gente precisa ter gestão e técnica sempre. Os próximos 18 meses não são períodos para amadorismos, experiências ou impulso. Agora, continuar valendo aquilo que o Bill Clinton falava nos anos 90. Mudar os modelos, aperfeiçoar os processos ou ficar sempre mais do mesmo. Tá? Então, eu queria fazer essas provocações, desculpe o tempo, e me colocar à disposição para o debate. Obrigado. José Carlos, muito obrigado. A sua apresentação foi muito esclarecedora. São temas relevantíssimos, né? A lei do agro surgiu agora recentemente, então também vai ter uma acomodação aí. Tem algumas ideias novas, né? De patrimônio de afetação, de fundo de garantidor solidário, enfim, essas questões novas ainda que dependem dessa aclimatação, vamos dizer. Eu vou passar a palavra agora, então, ao Guilherme e depois o José Davi vai fazer perguntas aos nossos convidados. Guilherme, é com você. Muito obrigado. Perfeito, Romeu. Obrigado, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho da nossa visão sobre o setor, né? E falar também que é um grande prazer aqui estar com o Dr. José Carlos. Sempre foi desde que eu comecei a estudar economia agrícola, eu já o li, então, sem dúvida nenhuma, traz muitos ensinamentos para nós aqui. É um grande prazer estar dividindo esse bate-papo com ele. Aqui eu acho que são alguns complementos e, eventualmente, aqui eu vou até repetir algumas coisas só para abrir ponte para alguns comentários. Eu acho que do ponto de vista de conjuntura, e aqui trazendo mais sobre o meu olhar de pandemia e como que isso tem afetado o agro brasileiro, e assim como o Dr. José Carlos comentou, acho que de maneira geral, quando nós olhamos o agro como um todo, é um ano que vai ser um ano muito bom, né? Eu acho que nós temos aí as cadeias que são mais voltadas às exportações e aquelas que são voltadas às cadeias de alimentos primários, né? Que são menos elásticos à redução de renda, né? E, portanto, menos expostos aos efeitos da crise, elas têm caminhado muito bem, obrigado. Algumas outras cadeias, como o Dr. Carlos comentou, de fato têm sofrido um pouco mais, né? Foi o caso dos HFs, né, dos hortifrutis, principalmente no início da pandemia. Agora, paulatinamente, embora o cenário vis-à-vis ao que era observado pré-pandemia ainda um cenário pior, mas parece que o fundo do poço ficou para trás. Quando nós olhamos para as flores também, quando nós tivemos um canal super importante de distribuição de flores, ele foi fechado, basicamente ele parou o canal de distribuição para festas, né, para eventos sociais, e aos poucos esses canais têm sido transferidos, têm sido migrados para outros modelos de distribuição, e também, assim, parece que o fundo do poço ficou para trás, em que pese o fato que a pancada foi, de fato, bastante grande no setor, né? No caso do setor sucroenergético, que no começo da pandemia nós, inclusive, tínhamos uma visão bastante conservadora em relação ao que seria o ano safra 2021, nós tínhamos uma preocupação, tínhamos um grande otimismo no início do ano safra, veio a pandemia, a preocupação muito grande em relação aos impactos disso, principalmente na perna de etanol, né? E nós vimos, sim, uma grande queda do consumo de combustíveis no Brasil, todas as medidas de contenção da Covid-19 acabou impactando aí no trânsito de carros e, consequentemente, no consumo de combustíveis, né? A gente chegou a ver no pior da crise aí um consumo no Brasil sendo 35% menor do que era observado no mesmo período do ano passado.
E por outro lado, nós vimos aí os preços de outro lado, nós vimos os preços do petróleo despencando também, né? Se nós lembrarmos aí no fatídico 21 de abril, aí os preços do WTI aí chegaram a ser cotados negativamente aí nos mercados, né? Acho que eu só tinha visto isso no início dos anos 2000 com a torta de laranja. Fora isso, eu nunca vi nenhum preço sendo praticado negativamente, com basicamente o pessoal pagando para que os consumidores tirassem aí os petróleos dos armazéns norte-americanos. Eu acho que, passado isso, nós vimos aí uma certa melhora do setor. O consumo, ele tem, embora ele ainda se encontre em patamares inferiores ao que era observado no passado, ele vem aumentando gradualmente, né? Os preços do petróleo agora são cotados aí na casa dos $40, ou pelo menos até o final da última semana, na casa dos $40. Isso acabou fazendo com que a Petrobras fosse repassando esse aumento das cotações do petróleo para a gasolina, e isso já fez com que faz com que os preços do etanol aqui no Brasil sejam praticados em patamares semelhantes a que era observado no mesmo período do ano passado. Então, parece que aqui também o pior ficou para trás. E aí tem o algodão, né, que é muito elástico à renda. Acho que todo mundo consegue postergar um pouquinho o consumo de camisa, o consumo de lençóis, enfim, é um produto que ele é mais sensível à renda, e ele, de fato, foi um dos mais afetados, em que pese comentar também que os preços em dólares se recuperaram um pouco, depois de ter sido cotado na casa dos 40 centos por libra peso, e ameaçando muito aí as margens dos produtores. Quando nós olhamos as cotações hoje, já estão acima de 60 centos por libra peso, e aqui no Brasil, né, os patamares em reais são aí os maiores patamares desde outubro de 2018, né? Então, em condições normais de temperatura e pressão, se todos os contratos que haviam sido fixados, e de fato, quando a gente olha a cultura de algodão, que está acabando de está do meio para o fim da colheita agora, se os contratos que foram fixados, de fato, eles forem exercidos, é mais um ano de receitas, de rendimento muito bom para a atividade como um todo. E aí, para a soja e milho, eu nem preciso nem comentar, como o Dr. José já abordou, é um ano espetacular, né? A safra de 2019-20, para quem principalmente tinha demorado um pouquinho mais para fixar, foi um ano muito bom, e tudo de preços, e tudo isso combinado com custos de produção bastante comportados, né? Quando nós olhamos aí os preços de fertilizantes em dólares, também estavam nas mínimas históricas, agora subiram um pouquinho, mas ainda são patamares bastante baixos do ponto de vista históricos. Quando a gente começa a vislumbrar o próximo ano safra 2021, os preços dos insumos parecem comportados ainda, em que pese o fato que a desvalorização cambial vai fazer com que os preços em moeda nacional eles aumentem, mas ainda assim são aumentos bastante comedidos quando você compara com o que é possível fixar de preços lá para frente, principalmente das culturas que são possíveis fixar cotações, né? São as culturas que são negociadas internacionalmente, ou o boi, no caso do Brasil, que tem negócios na BMF. Enfim, quando a gente olha para a safra 2021, e aí olhando basicamente para 21, provavelmente nós tendemos aí a ter mais um ano de grande nível de renda aqui para a agricultura brasileira, né? Claro que tudo isso nós temos que considerar aí todos os desenvolvimentos climáticos, né? Qualquer choque de oferta pode sim afetar o valor bruto da produção, pode afetar a renda dos produtores aqui no Brasil. Nós temos que olhar também como é que vai se comportar essas outras cadeias que são menos relevantes, né? Quando nós comparamos com aquelas que são tradables, mas ainda assim, olhando como um todo, parece que vai ser mais um ano bom para a agricultura brasileira. Mas aí nós temos que levar em consideração que o Dr. José Carlos comentou, que eu concordo com ele em gênero, número e grau, que a agricultura é cíclica, né? E quando nós olhamos aí a teoria econômica, sem falar em economês, mas quando nós olhamos a teoria do mercado perfeito, né? E quando nós estudamos a grande maioria dos mercados, talvez o que mais se aproxima é a agricultura brasileira, né? Ou seja, é um mercado que nós temos poucas barreiras de entrada, principalmente para as culturas anuais, anos de boas rentabilidades, como esse que nós estamos vendo agora, e como provavelmente vai ser o próximo ano. Provavelmente isso vai estimular aí o aumento de área produzida. Consequentemente, a gente tende a ter um aumento de produção, e isso vai fazer com que os preços caiam, as margens caiam, e aí nós vamos ter anos aí de mais perto de normalidade, ou anos de margens menores. Então, acho que assim, tomar
cuidado com a euforia. A euforia, ela é o momento ele é muito bom, mas como o doutor José comentou, nós temos que ser bastante cautelosos, né, em relação aos passos que vamos tomar ao longo dos próximos anos, principalmente tomar decisões estruturais em fatores conjunturais, né? Mas ainda assim, quando a gente olha o mundão, parece que tem algumas coisas sendo mudadas do ponto de vista estrutural para a agricultura, né? Quando a gente olha o agro como um todo, né? E aqui, talvez a principal mola propulsora dessa mudança diz respeito novamente à China, né? E aqui há uma preocupação em relação à concentração das exportações ao mercado chinês. Quando a gente pega os números do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, hoje 40% que nós exportamos vai para a China, mas hoje que está acontecendo na China, principalmente do ponto de vista de recomposição de rebanho suíno, ele tende a trazer um impacto bastante grande na agricultura como um todo, e principalmente na brasileira, né? Nós pegarmos aí de 2018 a 2019, que nós tivemos aí grande parte da liquidação do rebanho suíno na China, né, em virtude aí do problema de peste suína africana, tivemos aí uma queda de mais ou menos de 40% dos rebanhos de matrizes. Isso são basicamente quase 3 Estados Unidos de produção de carne suína. Só que grande parte do que foi liquidado, ele dizia respeito a uma agricultura, ou uma suinocultura de fundo de quintal, né? Uma suinocultura que nós falávamos lá aqui no interior de São Paulo, que é o porco tipo banha, que come basicamente o que sobra aí da cozinha aí dos pequenos produtores, né? O que vai acontecer lá agora é que essa recomposição do rebanho, ela está acontecendo utilizando um modo de produção industrial. E esse modo de produção industrial, né, essa ração, ela é composta de proteína, de energia e de premix. Principal fonte de proteína é soja, farelo de soja. Principal fonte de energia é milho, né? E o que nós tínhamos até hoje na China, era que a China ela era autossuficiente em milho, porém muito dependente de soja. Quando a gente começa a fazer as contas de padaria aqui, coloca no Excel qual o potencial de crescimento do rebanho chinês, né, e os impactos que isso pode ter na necessidade de importação, tanto de soja e também no consumo de milho, consequentemente de importação de milho, acho que isso abre um espaço muito grande aí para uma mudança estrutural das cotações desses produtos, né? Eu acho que nós temos aí provavelmente os preços não vão ficar nesses patamares, porque os patamares estão muito elevados, temos um fator conjuntural de mercado doméstico muito apertado, não tem mais soja, não tem mais milho, por isso que os preços estão nos patamares que estão. Eles vão ceder, mas parece que pelo menos em um curto período de tempo, em um prazo médio de 2, 3 anos, até que nós tenhamos aí um grande salto tecnológico, aí depois os preços vão cair de novo, parece que nós temos aí um aumento de consumo muito grande chinês, e isso tende a abrir espaço para que o Brasil siga exercendo um papel bastante fundamental aí no agronegócio global, sendo um combustível aí para o aumento da produção aqui. Acho que é essa a grande mensagem. Acho que do ponto de vista de agro, acho que nós temos aí um momento conjuntural muito favorável, isso não dura, a gente sabe que a agricultura é cíclica, isso não dura, mas parece que tem alguns movimentos que tendem a fazer com que os patamares de preços eles se alterem um pouquinho, de preços relativos se alterem um pouquinho. Notadamente no caso do milho, né, e aqui eu acho que vale o parêntese para quem está nos ouvindo, que está bastante antenado aí a cadeia de suínos e aves, que são muito dependentes da aquisição de milho para a produção de ração. Até agora, os compradores de milho tinham uma posição muito confortável, porque nós viemos com uma safrinha muito crescente, muito grande, né? Então, você poderia comprar da mão para a boca, sem estratégia de estoque, enfim, sem uma grande preocupação em relação ao suprimento desse insumo. Agora, né, quando nós olhamos daqui para frente, com a China passando a ser um player importante nesse mercado internacional, com os portos do Arco Norte também se consolidando como importante corredor de exportação, parece que aqueles milhos que nós tínhamos aí a 12, 13 reais no médio norte do Mato Grosso, que acabava balizando o Brasil inteiro, parece que são níveis de preço que ficaram para trás. Então, acho que essa aqui é a mensagem. Acho que para a gente começar o bate-papo, conjuntura muito boa para a grande maioria das cadeias, algumas um pouco mais impactadas e temos que tomar cuidado, mas com um olhar muito atento para frente, porque a gente sabe que a agricultura é cíclica e anos de vacas magras virão, e por isso todo aquele elemento de gestão que o Dr. José Carlos comentou, ele é super relevante. E aqui, só para finalizar,
E aqui, doutor José, nós fizemos um estudo dentro do banco e nós pegamos aí os casos, pegamos uma amostra, né, de produtores, amostra de dados financeiros com casos de estresse e casos de não estresse, e junto com o Carlos Ortiz, que foi diretor do Rabobank, foi diretor do BBA, e hoje ele é consultor lá nos Estados Unidos, nós fizemos uma modelagem estatística, um modelo econométrico para encontrar os determinantes de estresse financeiros dos produtores rurais, né? E surpreendentemente, né, a variável produtividade, quebra de produtividade, ela não foi estatisticamente significativa, né? Porém, variável gestão, variável crescimento acelerado, né? Variável ter muitos negócios, muitos pratos para equilibrar, sem ter as quantidades de óleos e de botina suficiente para tomar conta, foram variáveis que se mostraram bastante impactantes no que diz respeito aí para determinar o estresse financeiro do produtor. Então, acho que assim, é só uma abordagem diferente que vem a corroborar aqui o ponto do Dr. José, que a gestão ela é primordial para a perpetuidade do produtor rural. Então, acho que isso ela é super relevante e depois a gente comenta mais em novas mudanças estruturais que vem aqui na agricultura, que isso vai ficar cada vez mais relevante. Legal, obrigado, Guilherme. Obrigado. Tanto você como o Dr. José Carlos conseguiram fazer aí um resumão para a gente, né? Muito interessante. Trouxeram vários aspectos, várias informações, vários dados que realmente mostram que a agricultura, né, e o agronegócio brasileiro são campeões aí, né? Estão no topo do mundo e, obviamente, estamos num momento de euforia, como vocês bem mencionaram, mas e o Brasil, como o celeiro do mundo aí, está conseguindo dar conta, né? Tanto do suprimento interno como para exportação, para fins de exportação também. Mas a gente vai voltar nessa questão da conjuntura. Eu só queria perguntar para o Dr. José Carlos aqui o que ele acha em relação... Porque, assim, ontem a gente teve a aprovação pela Câmara dos Deputados, né? Aquela questão da recuperação judicial do produtor rural, né? Que tem no mínimo 2 anos de atividade, aí foi a questão da recuperação judicial do produtor rural foi mantida, e, enfim, e com a lei do agro, né, que a lei 13.986, que foi, se eu não me engano, não me recordo se é de fevereiro ou de abril, mas são instrumentos jurídicos aí que estão chegando para, vamos dizer assim, para trazer um pouco mais de segurança jurídica e do ponto de vista de financiamento, né, da atividade rural, e da manutenção da atividade rural em si, né, trazem um pouco mais de segurança aí, né, vamos dizer, para o produtor, inclusive novas formas e novas... 7 de abril, obrigado, Romulo. E novas formas de, não só de financiamento, como de você buscar esse financiamento privado mesmo, né, através de novos títulos de crédito, enfim. Qual que é a visão do senhor, José Carlos, a respeito dessa questão, dessa conjuntura jurídica que a gente está tendo aí, para trazer um pouco mais de... Isso está trazendo um pouco mais de modernidade, vamos dizer assim, para as relações do agronegócio brasileiro? Isso traz um pouco mais de segurança na visão do senhor? O que o senhor acha? Com certeza o financiamento via instrumentos como esse, a CPR, CRA, CDCA, LCA, é o futuro do mercado de crédito, né? Nós temos uma realidade de crédito rural dos anos 60, né? 60 anos atrás. Há 60 anos atrás a gente não tinha internet, a gente não tinha computadores, não tinha infraestrutura, o país era importador de alimentos, nós tínhamos um conflito agrário danado, enorme. Então, assim, o modelo crédito, assim, nós temos centenas de bancos, hoje em dia você não tem mais isso. Então, assim, o crédito rural, ele já passou o seu momento. Alguns poderiam dizer que ele podia ficar para o pronafiano, mas mesmo o pronafiano ele também está defasado. Lógico que você não vai acabar com o crédito rural hoje e dizer que a partir de amanhã todo mundo vai se financiar no mercado. Você tem que fazer um modelo de convivência e transição, mas esses avanços que se teve com a lei do agro, eles são bastante importantes. Existe uma série de dúvidas e de sintonias finas que precisam ser feitas, mas toda a legislação envolve isso. Então, nós vamos ter aí 1 ou 2 safras de ajustamento de processo. Agora,
a gente tem as viúvas do crédito rural, né? Que são os próprios bancos, o próprio governo, porque se acostumou com isso, né? E alguns outros players, e eles não ajudam a desbancar, a fazer esse mercado alavancar. Veja bem, o subsídio que o produtor rural recebe no crédito rural, ele tinha que estar disponível para ele poder tomar recurso no mercado. O subsídio que ele recebe no seguro rural, também ele tinha que ter disponibilidade de ir no mercado, contratar junto com as seguradoras. Então, mas isso é processo. Então, quer dizer, a lei é fenomenal, vai trazer muita gente e a gente vai chegar a um modelo de desbancarização, de ligação mais direta entre investidor e entre tomador de recursos. E isso não vale só para o agronegócio, vale para a economia brasileira como um todo. Só que o nosso agronegócio é um agronegócio diferente no mundo, ele tem tecnologia, ele tem eficiência, tem uma sofisticação e um rendimento que só não tem em outros países. Então, por isso que ele acaba servindo de piloto para uma série de inovações que se acaba fazendo nos modelos. Então, veja bem, o cenário jurídico é de consolidação e de conhecimento. Haverá alguns problemas aqui e ali. Agora, é aquilo que eu alertei. Precisa ter um mecanismo de garantia de liquidez para os tomadores de risco. Precisa ter um mecanismo de seguro de volatilidade de renda dos produtores. Por quê? Porque, embora o nosso agronegócio seja espetacular, ele não deixa de sofrer com estiagem, com geada, com temperaturas altas ou baixas, não deixa de sofrer com o fechamento de uma mina de nutrientes, de fertilizante lá na Ucrânia, na Rússia. Tem uma série de incidentes que pode acontecer e ele tem um perfil que chama catastrófico, atualmente, estatisticamente. Os problemas costumam acontecer de forma intensa e com muita gente. Então, às vezes, você precisa ter uma sustentação, mas nós estamos no bom caminho, é isso mesmo. Com relação eu não vi a redação final que foi aprovada, eu vi a do relatório do relator. Eu achei que ela ficou, na parte do produtor rural, ela ficou um pouquinho inadequada para o produtor rural. Acho que a gente tinha que vencer essa jabuticaba que tem aqui no Brasil, que é essa figura do produtor rural pessoa física. O produtor rural tinha que se constituir como empresa e operar como empresário plenamente, mas ele tem direito à recuperação judicial, porque ele é empresário, porque todo mundo conhece seu risco e faz contratos com ele, né? E tentou resolver essa questão da recuperação judicial, o arresto dos bens vendidos com o CPR, também não ficou uma redação muito boa, mas todo esse estresse de recuperação judicial do produtor rural tem a ver com um fenômeno chamado fenômeno da primeira instância. E você pode mexer na lei, você sempre vai ter isso. O negócio é o seguinte, os juízes de primeira instância, eles estão muito mais sensíveis à comoção da região do que ao texto frio da lei ou até mesmo o texto da jurisprudência. Então, se você pega uma região que ela é nitidamente com renda agrícola, e você tem um problema enorme de renda ali, seguramente haverá decisões judiciais no sentido de dar tempo ao produtor, que depois serão reformadas na segunda instância, eventualmente vão chegar até na STJ, se resolve. Mas, às vezes, as pessoas ficam angustiadas por tomarem decisões na primeira instância que possam levar à situação, porque o fato de um produtor rural poder aderir à recuperação judicial sem ter os 2 anos de registro formal, não quer dizer que ele poderia inscrever qualquer crédito lá na massa concursal ou que ele poderia deixar de cumprir os seus compromissos de entrega de produtos vendidos. Mas, respondendo, o caminho é esse, nós demos grandes passos, mas todo aprendizado tem um pouquinho de dor e de surpresa, né? Mas o futuro é bom, o futuro é bom. Okay? Perfeito, obrigado. É até interessante o senhor tocar nessa questão da exploração da atividade rural na pessoa física, né? Do ponto de vista tributário, não é uma regra, vamos dizer assim, mas do ponto de vista tributário, em muitas situações faz sentido, né? A exploração na pessoa física em detrimento da pessoa jurídica, né? Vamos ver como é que essa questão vai ficar agora com a... Mas é porque isso é uma jabuticaba. Exatamente. Na realidade acontece isso, é melhor ser pessoa física que pessoa jurídica, mas no conceito, na teoria, na lógica, não tem nada a ver. Sim. Isso também, doutor Zé Carlos, não inviabilizaria, de certa forma, a gestão ou a estruturação da produção por meio de
vamos dar um exemplo, né? Você tem na área societária, sociedade anônima pode emitir valores mobiliários que uma cooperativa não poderia, ou que a própria, obviamente, a pessoa física não poderia. E então você teria acesso ao mercado de capitais com outros instrumentos que não só instrumentos específicos do agronegócio, né? Por outro lado, você também, ao usar uma estrutura corporativa, você teria uma melhor governança, uma melhor gestão, enfim, você teria a possibilidade de consolidação, enfim, você tem várias vantagens, obviamente você tem desvantagens, mas você tem várias vantagens nesse modelo. E a grande desvantagem é fiscal, né? Então você não permite que o produtor rural se estruture por uma diferença fiscal que pode ser significativa a depender da atividade exercida. Isso não seria também ruim para a estrutura do agronegócio brasileiro? Eu acho que a gente tem que vencer as nossas incoerências, né? Então, o que eu chamo de jabuticabas. Isso tem que mexer nos modelos que a gente tem aí. Nossa agricultura e pecuária, em relação aos outros países do mundo, é que tem menos subsídio em todas as economias, tem menos subsídio. Mas a gente tem, dentro desse subsídio, a gente tem subsídios diretos voltados à taxa de juros, a preço de produto ou a custo de apólice de seguro rural, e você tem alguns mecanismos aí de atividade de fomento, assistência técnica e tal, mas você tem alguns subsídios indiretos, basicamente os tributários, dentro da questão tributária. Então, uma boa parte dos títulos do agronegócio, eles estão se destacando porque, não nesse momento da pandemia, mas passada a pandemia, o IOF vai voltar a ser cobrado a maior parte das operações financeiras. E aí, ele sendo cobrado, os títulos do agronegócio não têm IOF. Isso é um artificialismo, né? Na verdade, o que eu digo é o seguinte, é que o nosso agronegócio tem um risco bom. E se os nossos produtores rurais se organizarem, né, organizarem as suas estruturas, a sua estrutura contábil e financeira, segregarem o patrimônio da atividade, do patrimônio do instituidor, do próprio produtor rural em si, da sua família, ele vai poder apresentar o seu risco melhor ao mercado. Veja bem, uma coisa que eu esqueci de falar no começo. Nós não temos poupança para o que o Brasil precisa, para resolver os nossos déficits sociais, déficits de infraestrutura, pagar a nossa dívida, resolver o nosso problema de tecnologia, nós temos que buscar dinheiro lá fora. E o nosso agronegócio ele é bastante competitivo. Ele só não pega mais recursos lá fora porque nós temos todas as nossas jabuticabas e todos os nossos anacronismos institucionais que fazem o investidor ficar lá fora e o produtor ficar aqui, e fica uma intermediação enorme nesse processo. Mas, realmente, se o produtor rural se organizar e apresentar seu risco, demonstrar quais são seus riscos e como ele conseguirá enfrentar se aqueles riscos se transformarem em danos, em eventos danosos, e se nós tivermos mecanismos de mercado que reduzam a volatilidade da sua renda, esse mercado vai decolar, nós vamos ganhar muitos recursos, nós vamos conseguir muita coisa. Mas, realmente, tem que resolver essa questão da organização do produtor rural como empresário. E aqui, doutor José, se eu puder complementar aqui e entrar na discussão, eu acho que isso daqui joga a luz num ponto super relevante que o senhor comentou também, eu vou pegar um gancho aqui, que diz respeito ao novo modelo de financiamento do agronegócio, né? Nós temos esse problema fiscal, como você comentou, eu acho que ele é latente para todo mundo e que só veio aumentar agora com a pandemia. Então, nós vamos passar aí, eu acho que ao longo dos próximos anos, por um modelo de transição, uma participação cada vez maior do capital privado, né? E o acesso ao capital privado e garantir o acesso e conseguir ser competitivo em taxas, eu acho que acaba passando, sem dúvida nenhuma, por um aumento da transparência, por um aumento dos aspectos de governança, né? E isso, assim, é óbvio que isso é muito bom para o agente, para a instituição financeira, para os fundos que vão colocar dinheiro no agronegócio, mas é bom para o próprio produtor rural. Você só consegue tomar decisão, né, se você tiver as melhores informações, se o seu painel de controle tiver muito bem exposto, né? Então, acho que isso
essa discussão ela sempre vem à tona e aqui eu confesso que sou sempre muito questionado que a gente sempre olha sob uma ótica dos benefícios das instituições financeiras, dos investidores que querem colocar dinheiro no agronegócio, né? Mas para o próprio tomador de decisão, ela é super relevante. Quantas vezes nós já vimos aqui produtores sendo assediados para vender parte do negócio, mas como não tinha as informações, não tinha as unidades de negócio separadas, ele não consegue fazer nem a avaliação do negócio, ele não sabe quanto aquilo vale. Então, acho que isso vai acontecer, eu acho que naturalmente, ou talvez com alguma ajuda de algum fator externo, mas eu acho que vai ser imprescindível que isso aconteça para que o agro ele consiga acessar de maneira mais tranquila aí todo esse bolso do investidor que tem muita vontade de conhecer, de colocar dinheiro no agro, né? E aí também tem um pouquinho do outro lado da moeda também. Quem está desse lado aqui também tem que entender o agro, né? O agro tem as suas vicissitudes, tem as suas especificidades, né? É uma fábrica a céu aberto. Então, assim, a gente precisa ter um cara no campo, precisa ter um cara que saiba distinguir a soja do feijão e que saiba ler um balanço. Então, você tem que ter o perfil aqui do nosso lado também ele tem que mudar, né? E está mudando, paulatinamente está mudando aqui. Então, acho que nós temos aí um período de transição, mas eu acho que nós temos aqui uma noiva e noivo que querem namorar. Então, acho que ao longo do período aqui nós teremos casamento aqui. A gente já vê uma participação muito grande da iniciativa privada, do funding privado no setor, né? Quando nós fizemos aqui são números do final de 2018, e certamente tem flutuações aqui por causa do câmbio, mas quando nós pegávamos aquela foto, nós tínhamos na cadeia como um todo, aí a cadeia como um todo, 600 bilhões de reais de financiamento, né? Então, se você tirar aí o crédito subsidiado, o crédito rural, que é na casa de 200, você tem uma parcela significante que já é de funding privado. Então, acho que isso tende a acontecer. E aqui, só para finalizar, e aqui tende a acontecer uma outra coisa, né? Que se em todos os setores a gente vê uma desbancarização, me parece que no agro a gente vai ver uma bancarização, né? Grande parte do financiamento hoje, ele ocorre ainda através de trocas, né? Através do escambo, através do barter, né? E parece, né, que a gente vê provavelmente vê um movimento aí, tanto das empresas quanto das instituições financeiras e fundos como um todo, com maior apetite, com vontade de acessar os bolsos, de acessar os produtores através desses canais, né, e as revendas, as trades, as empresas de defensivos agrícolas, ficarem focadas no core, que não é o financiamento produtor, que é assim desenvolver as atividades. Então, acho que esse é um elemento super importante, eu acho que é uma mudança também que vai vir aí com essa transição aí do modelo de financiamento do agronegócio. Bom, Guilherme, só para a gente poder abordar, mudando um pouco o rumo da conversa, acho que é interessante a gente falar um pouco também. O Brasil hoje tem uma relação com a China, né, vamos dizer assim, a gente exporta muito para a China, ao passo que a gente também importa muito da China. E para o agronegócio brasileiro, hoje a China é um parceiro de primeira linha, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo que o Brasil vende muito para a China, vamos dizer, o agro, né? A China também precisa da nossa produção, né? Especialmente para algumas culturas em específico, né? Como que você vê essa questão da relação do Brasil com a China hoje, essa espécie de interdependência de um país com o outro, se isso representa um risco, se isso representa uma oportunidade, e se essa questão, essa briga que a gente fica enxergando lá no alto da montanha, né, Estados Unidos e China, essa briga geopolítica que envolve várias questões, né, se isso pode representar uma oportunidade para a agricultura brasileira no mundo, vamos dizer assim, para expandir seus mercados, ou se a gente pode ter uma visão, tem uma frase, acho que do professor Marcos Yankee, né, que ele fala que quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama, né? Como que a gente pode encarar essa questão dessa briga comercial Estados Unidos e China, que não é só comercial, enfim, é muito mais amplo, mas do ponto de vista comercial, se essa briga ela representa oportunidades ou um cenário um pouco nebuloso para o agronegócio brasileiro? Perfeito. Aqui, assim, é claro, até o Dr. José já comentou no início da exposição dele, que
que o Brasil ele é super dependente da China. Hoje, 40% que nós exportamos vai para a China. Há uma relação simbiótica. Eles dependem de nós também. Eles não conseguem suprir todas as necessidades de outros países. Nosso maior concorrente é os Estados Unidos, né? E provavelmente nós esperamos que toda a soja norte-americana, né, vai para a China. Então, acho que assim, acho que há uma relação simbiótica, há uma dependência, e só que não dá para nós sermos confortáveis com isso, né? E essa dependência ela traz os seus riscos, né? E aqui, até quando o doutor José já estava comentando lá do início dos anos 2000, toda aquela euforia também com a soja. Eu lembro que em 2002, 2003 teve o evento da soja vermelha, né? Que aí a China estava chegando, navio de soja na China, ela falou, calma, tem um problema aqui, colocou uma barreira fitossanitária e voltou toda a soja, os preços despencaram, e aí nós tivemos um grande problema de renda na agricultura brasileira, né? E a gente sabe que isso sempre pode acontecer, tem acontecido com as carnes, tem acontecido já aconteceu com soja, já aconteceu com algodão. Então, essa dependência, quando você é dependente de um grande comprador, né, você acaba tendo esses riscos que eles são, de fato, evidentes, né? Dá para você esperar que quando você tem algum choque de preço, dá para você esperar que alguma coisa pode acontecer. Então, existe esse risco e a maneira de mitigá-lo é conseguir conquistar outros mercados, né? A ministra Tereza Cristina aqui abriu desde o início da sua posição na pasta 85 mercados, né? Diferentes mercados. Só que é difícil você conseguir substituir todo o volume de importação da China, principalmente para esses produtos de soja, proteína animal. O milho hoje é muito pulverizado, mas aparentemente vai ter um aumento da participação da China ao longo dos próximos anos. Então, de fato, você tem essa dependência. A maneira de você minimizar esse risco é conquistar novos mercados, mas a gente sabe que nem é difícil você minimizá-lo de maneira plena, né? Então, acho que esse é um risco que nós vamos ter que aprender a conviver, né? E aqui tem um elemento bastante interessante nessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? Eu compartilho com a visão do professor Marcos Yankee, quem briga de elefantes, quem se machuca a grama. É claro que no curto prazo, né, todo o trade war ele acabou beneficiando o Brasil. Em 2018 nós tivemos prêmios de soja nos portos superiores ainda do que nós estamos observando esse ano, que são super elevados. Tivemos um aumento de exportações das mais variadas cadeias. Agora, no longo prazo, uma guerra comercial entre os dois países, ele acaba trazendo um equilíbrio de crescimento de economia global para baixo, um crescimento econômico global menor. E os produtos que fazem parte da nossa pauta de exportações são produtos que dependem de renda, né, no final do dia. Alguns são mais elásticos, outros menos elásticos, mas em um mundo em que você tem um crescimento populacional menor e você tem um crescimento de renda menor, isso pode afetar pode afetar o apetite dos países por aumento de importação, e isso, sem dúvida nenhuma, pode afetar o crescimento esperado da agricultura brasileira no longo prazo. Então, se no curto prazo você pode até ver alguns buracos que o Brasil pode ser beneficiado dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, no longo prazo isso traz o crescimento econômico global para um ponto de equilíbrio menor e acaba afetando aí o apetite de todos os outros países, né? Eu acho que esse é o ponto. Por outro lado, se nós caminharmos aí para um acordo comercial, como tivemos a primeira fase do acordo aí, anunciados aí no início de janeiro, né? Por mais que a gente tenha um aumento aí das exportações norte-americanas, a China, como um grande trader global, né, e milenário, ele sabe que também não vai querer depender de um só importador, concentrar as importações em um grande importador, né? Isso daria na teoria dos jogos, deixaria aí o governo norte-americano com uma força muito grande de negociação. Então, acho que Brasil, Estados Unidos e China vão se coexistir aí ao longo dos próximos anos, mas eu acho que guerras comerciais, de maneira geral, são prejudiciais no longo prazo para o agro brasileiro. Perfeito, obrigado, Guilherme. Bom, a gente estamos chegando já no final aqui tem muitos assuntos que poderiam ser abordados aqui. É sempre a velha história, né? A conversa boa rende, né? E tem muita coisa que a gente podia continuar abordando aqui, mas até para a gente terminar, começamos pontualmente e vamos terminar pontualmente também.
Eu queria agradecê-los aí mais uma vez pela presença, tanto do Guilherme como do Dr. José Carlos. E, enfim, foi um prazer, uma honra para a gente. A ideia é que a gente faça mais conversas no futuro e desde já estão convidados, certamente. E abrir aí para, caso vocês queiram fazer alguma consideração final, Dr. José Carlos, gostaria de falar alguma coisa para encerrar? É só agradecer a todos os colegas, ao escritório, aos audientes, a oportunidade, né? Colocar à disposição para eventuais dúvidas, é só encaminhar aí para o escritório, que eles me passando eu respondo. E dizer o seguinte, que o nosso cenário para o agronegócio é muito bom. Nós passamos por uma revolução tecnológica nos últimos dos anos 70, 80, que foi a soja para o cerrado, e agora nós estamos entrando numa revolução tecnológica que é na gestão de dados, que é o acompanhamento da situação a nível de propriedade. E entra inteligência artificial, algoritmo, quer dizer, é uma revolução que está sendo colocada, e as gerações de produtores que estão chegando estão cada vez mais capacitados tecnologicamente, gerencialmente, financeiramente. Então, a gente tem uma perspectiva muito boa. E os mercados, a China é um mercado muito forte, porque a gente não esqueça que a China ela tem um modelo na medida que ela cresce, ela traz parte da população dela de semi-miséria para o consumo. E ela precisa de mais alimentos. Então, e quem vai fornecer esses alimentos é o Brasil. Mas nós temos a Índia também, tem outros países, por exemplo, na Ásia, que tem população e capacidade de ir ganhando renda. Ao ganhar renda, a pessoa não tem mais fome. Quem tem fome é quem não tem renda. Tendo renda, ele come. E ao comer, ele consome a nossa produção. Então, o nosso cenário é promissor. O que nós precisamos avançar são duas coisas. Existe um problema de infraestrutura no campo, são três coisas. Um problema de infraestrutura que o mercado vai trazendo, logística, conectividade e tal. Existe uma necessidade do produtor rural refinar um pouco a sua gestão com base em dados, melhorar isso, aperfeiçoar. Porque na medida que você passa a ter esse big data de tudo, o talento, a intuição, ele continua tendo importância. Porque ele vai trabalhar as margens de ganho de negócio, de oportunidade, são pequenininhas. Porque todo mundo tem a informação, todo mundo tem a tecnologia, todo mundo tem os insumos. Então, você vai ter que trabalhar com diferenciais extremamente precisos. Então, quanto mais o produtor conhecer o seu negócio, os seus custos, seus pontos fracos, seus pontos fortes, como é que funciona o mercado, quais são as perspectivas tecnológicas, ele poder antever o que está sendo feito e tomar suas decisões, mais ele vai ficar competitivo, mais renda ele vai tendo e vai ganhando situação. Mas acho que o ponto mais crucial, e que a gente ainda não percebeu isso no Brasil, é que nós temos que reformar o nosso Estado. Há quem diga que reformar o Estado é acabar com o Estado. Não, gente, não é impossível. A civilização não funciona sem ter o Estado presente. Agora, o que a gente precisa é um Estado limitado às funções estatais e que seja eficiente, né? Nós hoje temos um arcabouço institucional que atrapalha os empresários, atrapalha os cidadãos, atrapalha a gente, né? Então, dentro do agronegócio, a gente tem um campo enorme para avançar no aperfeiçoamento dos modelos, dos processos de utilização dos instrumentos de Estado. Mas é só isso. Obrigado aí por todos e a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado, Dr. José Carlos. Guilherme, muito obrigado. Gostaria de falar alguma questão para a gente encerrar? Claro, já para mim, primeiro foi um grande prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho das nossas visões, das percepções. Quando o papo tá bom, passa rápido, né? E com uma mensagem final aqui, é só ratificar aqui o ponto do Dr. José, que eu acho que nós vamos passar por um modelo de agricultura agora que vai exigir bastante gestão, né? Seja do ponto de vista de manejo dentro da porteira, que vai ser o manejo mais próximo do singular, né? Você até sai de italiano, vai para o indivíduo, para a planta indivíduo, então, planta individual, e também isso serve para dentro do escritório. E até assim, e aqui fazendo um paralelo aqui com a escola de agronomia, eu acho que o próximo salto de crescimento da agricultura provavelmente vai obedecer à lei dos mínimos, né? O mesmo nível
de gestão que ele tem dentro da porteira, que hoje nós já somos cutting edge technology em tudo, vai ter que ter dentro do escritório. Se eu não tiver isso, provavelmente o acesso a funding, o acesso às boas oportunidades, ela vai acabar sendo limitada. Então, acho que essa combinação dessa excelência de gestão que já existe dentro da porteira, com a excelência de gestão do escritório, sem dúvida nenhuma, vão ajudar aí a pavimentar essa estrada de sucesso do agronegócio brasileiro, com todo esse crescimento promissor que nós temos pela frente. Contando muito com o Sudeste, com o Leste Asiático, que hoje, baseado muito em China, mas olhando para os próximos 10, 20 anos, como o Dr. José comentou, a gente tem o Sul da África, Sul da Ásia, ali, notadamente Índia, e a África também, que eu acho que serão aí, em um segundo momento, grandes pilares aí de crescimento para o agro. Muito obrigado. Perfeito, nós aqui agradecemos, foi um prazer, obrigado a presença de ambos, aprendemos bastante hoje aqui. Muito obrigado, Romeu. Muito obrigado, então, ao Dr. José Carlos Vaz, ao Guilherme Belotti pelas apresentações, pelo debate, foi muito enriquecedor, agradecemos muito a presença de vocês, esperamos que possamos fazer uma nova discussão em breve, né? E agradecer a audiência, nós tivemos aqui por bastante tempo quase 30 pessoas, então para a gente é sempre uma alegria ver um público bastante interessado no tema. Muito obrigado a todos, boa noite, e essa live foi gravada e ela vai ser disponibilizada no canal do escritório para quem também tiver interesse em voltar e recapitular os temas que foram discutidos aqui. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado, boa noite a todos.